Mulheres de Esperança. Era um dia de trabalho normal, trabalho, rotina, coisas simples, quando ela recebeu uma chamada de alguém próximo. E do outro lado ouviram-se estas palavras: Recebi o diagnóstico. É cancro. E depois disso, um silêncio que parecia eterno. Naquele momento não fui eu que fiquei doente, mas senti que alguma coisa dentro de mim também mudou. E acho que isto descreve muito bem o que acontece quando alguém de quem gostamos passa por algo assim que nos tira o chão. Há notícias que, apesar de não serem nossas, nos atravessam, nos transformam, nos amolgam na mesma. De repente, tudo ganha outro peso, as prioridades mudam e ficamos ali, sem saber muito bem como reagir, o que dizer ou até qual é o nosso lugar naquela situação. E talvez o mais difícil seja exatamente isso. Querermos ajudar, queremos estar presentes, mas nem sempre é fácil fazê-lo de forma que edifica e não magoa, que respeita e suporta. Porque no fundo, como alguém dizia, a dor partilhada não deixa de doer, mas deixa de ser solidão. Hoje vamos falar sobre um tema sensível: como ajudar quando alguém de quem gostamos muito recebe um diagnóstico difícil. Olá, eu sou a Inês Gaspar. E eu sou a Sónia Simões e este é o Mulheres de Esperança. RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontre a esperança hoje. Sónia, quando alguém recebe um diagnóstico destes, é verdade que a vida dessa pessoa muda, mas também muda para quem está à sua volta, sem dúvida. E muitas vezes aquilo que sentimos é uma mistura de preocupação, medo e uma enorme sensação de impotência. Sim, porque nós estamos habituadas a resolver coisas, a Exato. ajudar, não é? A fazer coisas concretas. E aqui há uma realidade muito difícil de aceitar, que é há coisas que simplesmente não conseguimos resolver. Não conseguimos tirar a dor, não conseguimos controlar o que é que vai acontecer a seguir, não sabemos como confortar muitas vezes e como aliviar. E isso deixa-nos desconfortáveis, impotentes. Sim, e esse desconforto leva-nos muitas vezes a agir de formas que, apesar de bem intencionadas, acabam por não ajudar assim tanto. Sim. Por exemplo, há aquela tendência de dizer rapidamente alguma coisa que feche o assunto. Parece um clichê depois. Sim. Como por exemplo, vai correr tudo bem. Exato. Ou vamos ter fé. Uhum. E na verdade a intenção, o motivo, a razão por trás destas frases não é má. Não é? Nós não dizemos isto com má intenção. Claro. Aliás, vem do desejo de aliviar a dor, de ajudar o outro, mas nem sempre produz o melhor fruto em quem está a passar pela situação em si. Porque, na verdade, muitas vezes o que a pessoa precisa não é que a dor que está a sentir seja tratada ou resolvida naquele momento. Precisa de alguém que consiga estar ali com ela, que esteja mesmo sem ter as respostas todas. A dor não precisa de ser resolvida logo, ela precisa é de não ser vivida sozinha. Sim. E um outro comportamento também muito comum é afastar-se, Sim. ok? Não porque não nos importamos com a pessoa, mas porque não sabemos o que dizer, não sabemos como estar e temos medo de dizer alguma coisa que possa magoar ainda mais quem está a passar por uma situação destas. Sim, eu acho que isso é mesmo importante nós reforçarmos aqui. Muitas pessoas afastam-se, não por não terem empatia ou por falta de amor para com o outro, mas porque de facto reconhecem que não têm as ferramentas necessárias para saberem elas também lidar com essa situação, não é? Uhum. E como não sabem como estar, têm medo de invadir, têm medo de ser inadequadas ou de dizer algo errado, não é? Acabam por fazer aquilo que lhes parece mais seguro, que é dar espaço. Sim. O problema é que muitas vezes esse dar espaço pode ser entendido pelo outro como abandono. Como não te importas, não queres saber. Exatamente. E numa fase em que a pessoa está mais vulnerável, isso pode aumentar ainda mais a sensação de solidão. Exatamente. É que a pessoa já está a lidar com tanta coisa por dentro, ainda o medo, a incerteza, cansaço, ainda ter que lidar com o silêncio das pessoas à volta. Isto pode realmente facilmente ser interpretado como não sabem lidar comigo, sou demais, são um peso, não se interessam, não é? Fartaram-se, dou muito trabalho, enfim, tantas coisas que passam pela cabeça. Sim.
E por isso é que é tão importante entendermos e percebermos que não precisamos de ter tudo organizado dentro de nós para estarmos presentes na vida do outro. Exato. Não precisamos de ter o discurso preparado, certo, nem de saber como é que isto vai acabar. Na verdade, às vezes precisamos apenas de estar presentes. Exatamente. Nestas questões de dor e sofrimento, parece-me que uma das coisas mais importantes é andar ao ritmo do outro, ao ritmo da necessidade do outro. Porque ele é que está a passar pelos desafios, não é? Por isso, talvez uma boa hipótese seja ter uma conversa franca, honesta, aberta e sobre o que é que ajuda, o que é necessário, o que é que precisas de mim. Sim, porque no fundo uma das coisas mais importantes nesta fase, ou que marca mais esta fase, não é quem é que disse as frases mais bonitas, Sim, mas quem permaneceu. exatamente. Quem continuou presente quando não havia novidades, quando o assunto deixou de ser recente, não é? Porque no início, quando é uma novidade ou é recente, toda a gente liga, toda a gente fala, mas depois as pessoas vão perdendo essa conexão. Sim, E quando o cansaço começa a aparecer, sim, mas isso também exige uma certa coragem, não é? Não é fácil, porque implica aceitar o desconforto de não ter respostas, de não conseguir resolver o problema do outro, como dizias há pouco, nós estamos habituados a resolver, e ainda assim escolher permanecer. Uhum, exatamente. Olha, talvez uma das formas mais importantes de ajudar seja tentar perceber o que é que a outra pessoa realmente está a viver, não é? Calçar o sapato do outro. Eu sei que às vezes é difícil porque nunca passamos por Exato. essa situação, mas porque não é apenas uma questão física ou médica, não é? É um processo emocional muito intenso Sim, que sim. precisa ser trabalhado, não é? Sim, deve envolver imenso medo, não é? Medo sobre o que é que o futuro reserva, medo dos próprios tratamentos, medo de que é tudo desconhecido. E eu imagino o nível de cansaço físico, mental e emocional que traz consigo, não é? Há dias em que a pessoa está mais esperançosa, mais animada, mas depois também há dias em que tudo fica extremamente pesado, difícil. E há uma coisa que aparece muitas vezes e que nem sempre é falada. Porque a nossa vida não para e tudo continua a acontecer, não é? Claro. A vida continua a acontecer. E nem nos apercebemos do que do outro lado pode haver uma solidão gigantesca. Uhum. Mesmo rodeada de pessoas, a pessoa pode se sentir sozinha. Porque na verdade a única a passar pela situação é ela mesma. Isso que tu estás a dizer é tão, tão forte e tão profundo e profundamente desafiante também para nós tentarmos perceber essa Sim. dimensão, não é? Mas vamos lá, o que é que realmente ajuda? Esta é uma grande pergunta que todos fazemos. Talvez o primeiro ponto seja este: estar presente de forma consciente e consistente. Permanecer. Não só nos primeiros dias, quando tudo é recente e estamos mobilizados por uma certa adrenalina, mas quando já cansa. Sim, Quando já cansa. a realidade é que a vida das pessoas continua a acontecer, não é? Sim. Continuam a ter que trabalhar, continuam a ter que cozinhar, limpar a casa, fazer a sua rotina diária, mas quem está doente mantém-se, continua doente. Sim, E é muitas vezes nessa fase que a presença faz mais diferença. sim, sem dúvida. Outra coisa também que me parece muito importante termos presente é que não precisamos de ter um discurso perfeito. Até porque eu acho que não há discurso perfeito nestas situações. Então, Há nem, clichês, mas nem precisamos de nos preocupar com isso. Como falávamos há bocadinho, é sermos sinceros. Isto é extremamente importante. E às vezes dizer mesmo: olha, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui contigo. Acho que é mais útil porque é também mais verdadeiro. E não tentarmos remendar um tipo, penso rápido, sim, sabes? sim. E temos falado muito sobre o que dizer, Uhum. mas também é muito importante saber ouvir, Oh, sim. não é? Escuta ativa. Ouvir sem interromper, sem corrigir, sem tentar dar respostas a tudo ou soluções, não é? Uhum. No processo de lidarmos com a dor, um dos passos fundamentais é termos espaço para falar sobre ela, Uhum. pensar sobre ela, arrumar as ideias, e é por isso que é tão importante criar espaço para que a pessoa possa falar abertamente sobre aquilo que ela está a sentir. Se quiser, claro. Como é óbvio. Ou simplesmente
estar em silêncio. Sim, sim. E na tentativa de aliviar, às vezes temos aquela grande tentação, como já falávamos há bocado, que eu dei o exemplo dos pensos rápidos, não é? Uhum. Mas é preciso tempo, porque as coisas não são rápidas. A pessoa precisa de digerir tudo, metabolizar o que sente, o que pensa. E olha, há outra coisa que podemos fazer que ainda não falámos, que me parece óbvio, mas que às vezes no meio das correrias nem nos lembramos. Ajuda prática, Sim. porque a vida continua, não é? E a pessoa, se está a passar por uma situação difícil, tem as suas limitações, porque há os dias difíceis dos tratamentos. Há as rotinas das consultas, não é? E continua a ser necessário tarefas do dia a dia, de casa, de deslocações, do cuidado. Comer, a pessoa precisa de comer, Exatamente. não é? E como é tão útil isto. E às vezes não nos lembramos de Uhum. quão importante é. Sim, levar uma refeição, ajudar numa tarefa, não é? Estar disponível para essas pequenas coisas que às vezes a gente nem se lembra porque são tão básicas e tão rotineiras e tão comuns no nosso dia a dia. E mesmo que a pessoa não esteja sozinha no processo, uma boa forma de cuidar, até é uma boa forma de cuidar da família direta, não é? Exatamente. Cuidar de quem cuida. Exatamente, porque há um enorme desgaste em quem está ali permanentemente ao lado, e também aliviar esses é extremamente importante, eu acho. Uhum. Ou seja, na verdade, é preciso uma grande dose de coragem. Sempre. Quem está a passar pelo processo e quem está à volta. Temos de aprender a ser mais corajosos. Implica aceitar este desconforto que temos estado aqui a falar, da impotência, de não ter respostas. E ainda assim, essa coragem de permanecer, de estar ali. É verdade. E nem sempre conseguimos mudar a situação, Uhum. mas podemos mudar completamente a forma como alguém atravessa essa Isso. situação difícil. Sim, sim. Este programa está disponível nas principais plataformas digitais. Agora, além de tudo isto que falámos que é extremamente importante, há aqui um detalhe que eu acho que faz muita, muita, muita diferença, que é a fé. Nós somos muito mais do que esta carne aqui que vemos, não é? Há uma dimensão no ser humano que esta parte da dor e do sofrimento, a Bíblia não está alheia a isso, nem o tenta simplificar, nem tenta pôr paninhos quentes. Pelo contrário, ela mostra-nos que a dor faz parte da experiência humana, da nossa existência, e dá-nos espaço e transmite sabedoria para vivê-la em verdade. E um ponto importante em relação a isso é aquilo que a Bíblia nos revela sobre Deus. Uhum. Deus não é um Deus distante, que observa de longe, que fica lá no seu cantinho a ver. Exato. É um Deus que se aproxima. Há um versículo que diz que Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Nós também falamos muitas Sim, vezes sobre sim. este versículo. E isso muda muito a forma como vemos a dor. Porque não estamos a falar de alguém que só aparece quando tudo está bem, mas alguém que está connosco mesmo quando tudo é difícil. E isso é muito importante, porque uma das perguntas que surge muito na cabeça das pessoas quando há estas Situações avalanches na vida difíceis, sim. é: mas afinal, onde é que está Deus no meio de tudo isto? A sensação de injustiça, não é? Não se importa comigo, não quer saber, Claro. Deus afinal não existe. Então, se ele é Não é? bom, porque é que isto está a acontecer, não é? E a resposta não é necessariamente feita de palavras também. Vamos voltar aqui às respostas. Nem sempre são como queríamos. Neste caso, a resposta é presença. Deus está connosco. Ele sempre prometeu, não é? Que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. E Ele está com aqueles a quem amamos também nas situações difíceis. Ele está lá. É promessa. É verdade, amiga. E quando percebemos isto, tira-nos aquele peso de ter que ter respostas, de ter que explicar aquilo que não entendemos, na verdade. E ter de defender a fé com frases curtas, frases feitas. Há tanto da dimensão humana e da vida que nós não entendemos e não vamos ter respostas. E isto é tão importante aceitar. E às vezes, na tentativa de ajudar, acabamos por preencher o silêncio com palavras. Sim. Naquela passagem tão simples e tão prática, Jesus diz: chorai com os que choram. Não é dai sermões, é chorai com os que choram. Sim. E isto parece básico, mas não é nada fácil.
porque implica nós abrandarmos, implica entrar no ritmo da dor do outro, sem tentar acelerar o processo, e Deus faz isso connosco. Ele Sim. permanece sem ter urgência nenhuma em nos dar respostas. Ele não tem essa urgência. No fundo, implica estar ali, não é? Mesmo quando não sabemos o que dizer. E mesmo quando o silêncio nos pesa, mesmo quando nos sentimos desconfortáveis, estar só ali. E talvez seja exatamente isso que nos aproxima mais de Deus nos momentos difíceis, não é? Não são grandes discursos, não são grandes mensagens muito elaboradas, é a presença. Quando nós sentimos que não estamos sós. Não se É. explica, mas sente-se. E lembra-nos que nós não somos salvadoras, Sim. não somos solução. A solução não está em nós, mas podemos ser suporte. E isto é uma coisa diferente da outra. De forma prática, em momentos de conversa, em oração, não é? Nós não vamos resolver o problema, porque isso não está nas nossas mãos, mas nós podemos ser o suporte que essa pessoa precisa de várias formas. Lá está, de forma prática, como já falámos, mas também em oração por essa pessoa. Sim, essa distinção de suporte e solução é extremamente importante, o que tu acabaste agora de dizer. Além de podermos, sim, como disseste, fazer coisas práticas, oração é extremamente importante. E podemos orar para que Deus ajude aquela pessoa, para que a fortaleça, para que cure, para que alivie. Podemos colocar diante de Deus o coração e as emoções desta pessoa. Podemos orar por sabedoria, por a direção sobre como agir. Às vezes há decisões difíceis que as pessoas precisam de tomar e precisam de ter sabedoria, clareza. Portanto, Sim. há tanto que podemos levar diante de Deus. Ele preocupa-se connosco e Ele ouve-nos. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Orar é levar diante de Deus aquilo que nos ultrapassa, sem precisar de ter as respostas. Quando a dor é maior do que aquilo que conseguimos suportar, a oração é uma das formas mais poderosas de amar alguém, porque o colocamos diretamente nas mãos de Deus. Querida amiga, se alguém de quem gostas está a passar por uma doença difícil, talvez hoje a mensagem seja simples. Não precisas de ter todas as respostas. Ajudar não é ter as palavras certas, não é resolver a situação, não é saber o que vai acontecer. É estar, é ouvir, é respeitar o ritmo do outro e não desaparecer quando a dor se prolonga. É cuidar nas pequenas coisas. É criar espaço para que o outro não tenha de passar por isto sozinho. E ajudar é também orar. Orar quando não sabemos o que dizer, quando já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. No fundo, amar alguém nestes momentos não é tirar-lhe o peso, é garantir que não o carrega sozinha. Se alguém de quem gostas está a passar por isto, envie-lhe uma mensagem ou faz algo prático e ora. E se te fizer sentido, a nossa equipa de oração gostava muito de orar contigo e por ti. Se estás a viver isto de perto ou conheces alguém nesta situação, fala connosco. Envia mensagem nas redes sociais ou envia mensagem por WhatsApp. Os contactos vão estar aqui no rodapé. Obrigada por estares desse lado. E lembra-te sempre, encontra esperança hoje.